Olá, você! Quarta aula da biologia quântica. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre esse assunto polêmico, complexo, chamado biologia quântica. E agora vamos dar continuidade, do que a gente terminou no nosso último encontro. No encontro passado, deixei um DVzinho de casa, que foi um branco que deu aqui, a respeito de um certo doutor, de um certo médico, que naquela aula eu não lembrei o nome, né? Você deve ter lembrado, deve ter pesquisado por causa daquela tabelinha que eu deixei lá para você. O nosso querido doutor David R. Hawkins, psiquiatra, espiritualista, grande estudioso da mente humana, dos pensamentos e sentimentos humanos, fez uma pesquisa gigantesca pelo mundo afora, e essa pesquisa gigantesca é o que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui agora, para a gente dar uma ancorada no que realmente são esses pensamentos e esses sentimentos. Então, Dr. David R. Hawkins está nos abençoando aqui hoje com o seu conhecimento. Seja bem-vindo a mais essa aula em que a gente vai quebrar tudo, quebrar todos os conhecimentos tradicionais e trazer conhecimentos novos para você, novos entre aspas, talvez ocultados, Por quê? Porque se você pensar no Dr. David R. Hawkins, o que acontece com ele? Tem pouquíssimos trabalhos dele traduzidos para a língua portuguesa. Nós temos aí alguns grupos de estudo, algumas pessoas que trabalham, o Dr. David R. Hawkins, trazendo essa questão da espiritualidade junto à ciência, que é o que é mais importante que nós estamos falando aqui agora, tá? Então essa história do ocultado, não é do oculto, é do ocultado. Aquilo que você ainda não procurou, aquilo que você ainda não encontrou por não ter procurado. Vamos dar sequência a essa história maravilhosa com a tabela do Dr. David R. Hawkins. Se você observar essa tabela, você vai ter algumas conclusões interessantes aí, Vamos dar uma olhada. Você tem aqui embaixo, nessa tabela inteira, você tem a frequência que foi medida pelo Dr. David R. Hawkins pelo mundo afora, um experimento estatisticamente, vamos falar assim, estatisticamente aceito, através do eletroencefalograma. Você pode medir as frequências dos pensamentos humanos, como você está vendo aqui, E ele mediu isso pelo mundo afora. E catalogou esses sentimentos, na verdade, pensamentos não, pessoal? Sentimentos. A vergonha vibra em 20 Hz, a culpa vibra em 30 Hz, a inércia, a apatia, vibra na mesma frequência da sua televisão, do seu computador, com pouca diferença, tá? Em alguns países é 50 Hz, em outros países são 65 Hz. Isso varia pouquinho, mas veja, mesmo sendo 65, você fica entre a apatia e a dor, o sofrimento e a mágoa. É a história de quem fica muito conectado nas redes, nos aparelhos eletroeletrônicos. Você pode fazer uma inferência aqui agora, Lembrando que o medo, ele vibra 100 Hz, Eu costumo até brincar, que é melhor uma pessoa medrosa do que uma pessoa vergonhosa. Ela está mais elevada. Você vai elevando isso aqui, até você chegar lá no que você chamaria, depois do alfa, o ômega, Ou seja, na consciência final, 1000 Hz. Segundo o Dr. David Hawkins, não existem pessoas no planeta, e se existirem, devem ser 2 ou 3, segundo estatísticas feitas por ele, que vibram nessa consciência de 1000 Hz. Ele foi fazendo uma estatística interessante, eu não me lembro os números exatos, tá, gente, devido à obra escassa do Dr. David Hawkins, por exemplo, de que pessoas que vibram em 700 ou mais Hz estariam hoje no número de, no máximo, 10 pessoas no planeta. 10 pessoas no planeta vibrariam acima de 700 Hz. E uma coisa curiosa, que se uma dessas pessoas morrer, o planeta entra em colapso. Você já parou para pensar nisso? Porque essa vibração é que sustenta a vibração negativa lá embaixo, como se fosse o fiel da balança, como se fosse o topo da pirâmide, o pináculo, da pirâmide, sustentando toda a vibração negativa lá embaixo da pirâmide. Vamos voltar aqui para você interpretar algumas coisas curiosas, que a gente está trabalhando. Voltando ao medo, O desejo, a vontade, o vício, a vontade egocêntrica, 125 Hz, a raiva, 150 Hz. Antes, uma pessoa nervosa, com raiva, porque ela está muito próxima da coragem. A coragem vibra 200 Hz.
Tá? E o mais legal, né? A neutralidade, para você ser neutro, para você andar de acordo com a filosofia da vaca. Você conhece a filosofia da vaca? Perdão aí os puritanos, mas segundo a filosofia da vaca, é aquela história, eu estou cagando e andando. Tanto faz, ok, tá tudo bem. Não existe essa coisa de ele sim, ele não. Eu sou neutro. Você tem noção do trabalho que dá para uma pessoa conseguir realmente ser neutra? Ou mais ainda, para você gerar uma disposição para fazer alguma coisa, para você vibrar 310 Hz, isso é muito importante você avaliar isso aqui, né? E a aceitação, né? Porque o povo fala, porque a aceitação, aceita que dói menos. Pois é, né? Mas você já parou para pensar que para você chegar na aceitação, você vai ter que passar pelo medo, vai ter que passar pelo desejo, vai ter que superar a raiva, vai ter que vencer o orgulho, vai ter que se tornar corajoso, vai ter que adotar a neutralidade, tornar-se disposto a fazer as coisas e aí você consegue aceitar. Então, é aqui que entra aquela história, né, de que o pessoal acha que aceitação é sinônimo de inércia. Veja a inércia lá embaixo, a apatia, 50 Hz. A aceitação, ela está 7 vezes mais alta. Darley, eu não acredito nessa tabela. Então, pegue, assim como eu fiz, os livros, os estudos do Dr. David Hawkins e faça uma relação. Você não tem que acreditar no que eu estou falando. Pelo contrário, eu peço sempre para todo mundo, por favor, não acredite no seu professor, seja ele qual for. Não acredite em mim, não acredite no professor da faculdade, não acredite no seu professor de yoga, não acredite no seu professor de Vedanta, não acredite no seu professor de cristianismo. Não acredite, apenas aceite, observe, veja que aquilo faz sentido ou não para você. Se não fizer sentido, não é seu, tá? E outra coisa, o que não fizer sentido, procure, pesquise, duvide. A dúvida metódica de René Descartes, certo? Duvide de tudo, tá? Duvide de tudo. Essa é sempre a minha proposta para todo mundo que me acompanha, sejam como alunos no passado, sejam como mentorandos atualmente. A proposta é: não acredite em mim, busque as suas próprias fontes. Então, nós estamos aqui com uma questão bem curiosa, né, para você fazer uma avaliação, mais uma vez, dessa história. Gosto também da história da razão. Ela está muito próxima do amor, né? Enquanto você tem a razão com 400 Hz, você tem o amor com 500 Hz. E outra coisa, duvide, né, daquela pessoa que fala, eu te amo. Uhum. Vamos pegar o eletroencefalograma e colocar na sua cabeça para ver quanto é que está a sua vibração aí de sentimento? Porque é uma vibração muito alta, gente. Muito alta. Estatisticamente, nós temos o quê? Pouquíssimas pessoas que vibram no amor e pouquíssimas pessoas, segundo o Dr. David Hawkins, não sou eu que estou falando, tá? Veja que razão, amor e alegria e paz estão muito próximos, né? Então, a verdadeira paz, a chamada paz profunda, não é um estado de inércia, não é um estado de apatia, não é um estado de quê? De medo, né? É um estado elevadíssimo que vai além da razão, além do amor, além da alegria e além, né, de todos esses sentimentos que vocês estão vendo aqui para trás. Tá? Da mesma forma que eu te falei que tem menos de 10 pessoas vibrando no planeta na iluminação total, né, na consciência final, né, você tem menos de 10 pessoas, desculpe, na iluminação, né? Você tem menos de 30, 50, 100 pessoas, quem sabe, estatisticamente vivendo realmente em paz. A gente gosta de voltar, por exemplo, naquelas regiões da Índia, onde você tem lá o mestre numa cidade, que as pessoas levam comida para ele, levam roupa para eles, tem pessoas que cuidam da casa dele, que limpam a casa dele, simplesmente para ele ficar em estado meditativo. Ele fica lá. A comunidade banca o estado meditativo dele. Por quê? Porque ele está num estado tão elevado de vibração, tá? Que basta a presença dele naquele local para que as coisas se equilibrem, para que as coisas se estabilizem e fiquem em harmonia. Não vou dizer a estabilização não, porque eu não gosto muito dessa palavra estabilização, tá? Mas aí nós podemos relacionar com outra coisa, para um outro assunto, para uma outra aula, que é o famoso efeito Maharishi, de Maharishi Mahesh Yogi, que a gente vai estudar aqui, que é física quântica pura, Maharishi, que vai se relacionar com os trabalhos do Dr. David Hawkins que você viu aqui. Tá? Uma outra coisa que eu gosto de salientar sempre que eu mostro essa tabela, que eu estudo essa tabela, tá? É que a elevação espiritual, a iluminação, não é um estado de baixa vibração, como algumas pessoas pensam. Você pode pensar aqui, por exemplo, que as ondas alfa, elas estão bem abaixo da vergonha. As ondas alfa, depois você pode pegar e estudar, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso. Elas são ondas de baixa frequência,
quando você está quase dormindo, quando você está quase indo para os braços de Morfeu ou de Morfina, dependendo se você tem um deus no seu consciente ou uma deusa no seu consciente, se você tem o quê? Um ânima ou um ânimos. Então, se você medita e quase dorme, começa a conectar agora as coisas que eu já falei aqui? A questão é estados elevados de consciência em busca da supraconsciência e não da infraconsciência que estaria no submundo, ou seja, um estado contraído, como você vê aqui, está em vermelho. Nós estamos buscando estados elevados de consciência, estados expandidos de consciência, expandir a consciência. E nesse estado a pessoa vibra tão alto, mas tão alto, que ela é capaz, inclusive, de se desfazer na materialidade, como você já deve ter ouvido falar aí, que alguns mestres ascensionados, pouquíssimos, né, foram registrados o seu desaparecimento num determinado local e o seu reaparecimento em outro local. Ok, não acredite em mim, pesquise mais uma vez. Então nós estamos falando sobre a questão da consciência superior, que vai contrariar um pouco do seu namastê de shopping, né? Mais uma vez, a sua iluminação delivery, que é o quê? Eu vou me relaxar, eu vou entrar em ondas alfa, e eu vou entrar em ondas teta, e aí eu vou conseguir a supraconsciência. Ok, tudo bem, não tem problema. Você acredita naquilo que faz sentido para você. Mas aqui nós estamos fazendo uma outra proposta. Vamos além dessa brincadeira, que agora já provocamos um pouquinho, já provocamos bastante, na verdade, né? Vamos ver o que a gente tem na sequência. Você viu a história do medo que eu coloquei ali para vocês, né? Veja bem, vamos lembrar uma frase famosa? O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Então, o que acontece quando uma pessoa está vibrando no medo? Veja que o medo é uma vibração muito elevada, 100 Hz. Ela vai além da dor, do sofrimento, da mágoa, da inércia. Então, é uma vibração elevada, que tem a capacidade de realizar como pensamento negativo, que não necessariamente é ruim, porque você pode imaginar que o medo ele é necessário para a sobrevivência de qualquer espécie. Existe a polaridade em tudo. Porém, muito cuidado com essa história de eu tenho medo de ladrão. Curiosamente, eu já vi muitas pessoas falarem que foram 3, 4, 5 vezes assaltadas. E outras pessoas que nunca foram assaltadas. Bom, você pergunta para a pessoa que nunca foi assaltada se ela tem medo de ser assaltada, ela fala que não tem medo de ser assaltada. E você pergunta para a pessoa que já foi assaltada várias vezes se ela tem medo de ser assaltada, ela fala, sempre tive, mesmo antes de ser assaltada. Então, aquilo que eu temia veio sobre mim. Um recado de Jó 3:25. Aquilo que você tem medo acontece. E nós temos vibrações quânticas para poder trabalhar isso. Não vamos aprofundar muito, porque a nossa proposta é um hipercurso. Está aí um recado final do nosso mestre, Dr. David Hawkins, nesse momento da biologia quântica. Aceita que o conceito de temor a Deus é ignorância. Deus é paz e amor. Na verdade, muito mais que isso, né? Se você considerar as vibrações do David Hawkins. E nada mais. David Hawkins, doutor em medicina, PhD, falando para vocês aqui, dando uma mensagem final nessa aula de suma importância para nós todos. Pense a respeito do temor a Deus. Pense a respeito daquilo que você teme, daquilo que você morre de medo, ou daquilo que você simplesmente fica amedrontado, e aquilo pode acontecer mais dia e menos dia se você conectar com a nossa pílula número 4, sobre os táquions, tá? Você vai entender o que eu estou falando. É melhor você não ter medo das coisas. A não ser que seja aquilo que realmente oferece perigo, né, de sobrevivência, perigo de integridade física. Obviamente, nós não estamos falando para você não ter medo de pular do 7º andar. É claro que você tem que ter medo de escorregar e cair na frente de um caminhão em uma avenida muito movimentada. Nós não estamos falando nada disso. Tá? É muito importante. Agora, voltamos para a nossa física, da nossa mecânica quântica tradicional, para a gente aprofundar um pouquinho nos conceitos que a gente está trabalhando até agora. Nós vamos aprofundar no princípio da incerteza de Heisenberg. Curioso News, eu sou Marcos com Plato, entrelaçamento e no vídeo de quântico. hoje vamos falar sobre o teletransporte quântico. Os chineses bateram um recorde. Eles conseguiram fazer medições entre fótons entrelaçados
a uma distância de 1.200 quilômetros. Vamos entender agora o que é o teletransporte quântico e o que os chineses pretendem fazer depois disso. Vamos para o vídeo. Os cientistas chineses conseguiram um feito incrível. Eles conseguiram fazer medições em fótons entrelaçados a uma distância de 1.200 quilômetros. Para fazer isso, eles usaram uma das propriedades mais estranhas da física quântica, o entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico é sem dúvida uma das coisas mais surreais do universo, algo tão estranho que desde a sua descoberta há praticamente um século, ninguém conseguiu até hoje descobrir o seu real funcionamento. Para entender melhor, imagine duas partículas. Uma chamaremos de A e a outra de B. Se estas partículas estiverem entrelaçadas, ao manipular a partícula B, consequentemente, causaremos o mesmo efeito na partícula A. Mas o mundo quântico é cheio de surpresas. O simples fato de observarmos uma partícula pode afetar o seu estado. Por exemplo, um átomo pode girar em direções incertas. Nós não sabemos a direção que ele gira até que ele seja medido. Tendo então dois átomos entrelaçados, ao medirmos a propriedade de um, instantaneamente o outro apresentará a mesma propriedade, só que com valores opostos. Por exemplo, se a nossa partícula A, ao ser medida, apresentar um spin para cima, a partícula B instantaneamente irá apresentar um spin para baixo. Agora vem o mais bizarro. Este entrelaçamento ocorre mesmo que estas partículas estejam afastadas a quilômetros de distância. A nossa partícula A poderia estar aqui na Terra e a partícula B na superfície de Plutão. Mesmo assim, ao manipular a partícula A, afetaria instantaneamente a partícula B, mesmo ela estando lá em Plutão. Agora reparem nesta palavra, instantaneamente. Isto significa que o entrelaçamento cria uma conexão que parece ser independente do espaço e do tempo. Na prática, é como se as partículas entrelaçadas estabelecessem uma comunicação mais rápida que a velocidade da luz. O que é um tanto desconcertante, pois, de acordo com a física, nada pode ultrapassar a velocidade da luz. Até mesmo Albert Einstein duvidou do entrelaçamento quântico, do qual ele chamou de ação fantasmagórica à distância. Mas isso faz a gente pensar: o que é o entrelaçamento quântico? Agora imagine se conseguíssemos usar o entrelaçamento quântico de forma que fosse possível criar uma rede de comunicação instantânea. É justamente isso que várias equipes de cientistas em todo o mundo vêm pesquisando há alguns anos. Um dos métodos mais promissores é o entrelaçamento de fótons. Funciona assim: um laser é direcionado para um certo tipo de prisma, que divide os fótons em duas direções. São emitidos milhões de fótons, e em algumas ocasiões, alguns fótons são entrelaçados. Antes de atingir o objetivo, os fótons que seguiram em uma determinada direção podem sofrer algum tipo de manipulação, alterando as suas características. Ao serem medidos, tanto os fótons que foram manipulados quanto os que não foram apresentarão os mesmos padrões. Usando basicamente este mesmo princípio, alguns cientistas conseguiram entrelaçar fótons e enviá-los a distâncias realmente grandes. Até 2016, os recordes de distância já estavam na casa dos 100 quilômetros. Até que os chineses
foram além. Satélite Mísseis, Projeto QUES, Baixa Órbita Terrestre. Em agosto de 2016, a China lançou o satélite Mísseis, com o objetivo de executar um ambicioso experimento: emaranhar diversos pares de fótons e enviá-los a 3 bases na Terra. Jian Weipan, físico líder da pesquisa, explicou que a maior façanha não é criar um emaranhamento de fótons, e sim conseguir enviá-los à Terra com precisão exata. Para enviar os fótons, o satélite dispara um raio laser. Este raio laser é dividido em 2 direções, e cada um dos raios tem que acertar de forma precisa 2 bases simultâneas na Terra, com uma distância geográfica entre as duas de 1.200 quilômetros. Se isso já não fosse difícil, é importante lembrar que o satélite está em movimento na órbita terrestre. Segundo Wang Jianyou, coordenador do projeto, será como lançar uma moeda a partir de um avião a 100 mil metros e tentar acertar a abertura de um cofrinho em rotação. Em junho deste ano, foi publicado o artigo científico na revista Science, descrevendo o resultado do experimento. Os chineses conseguiram efetuar os testes com sucesso. Além disso, a equipe do físico Jian Weipan foi responsável por 2 incríveis façanhas. A primeira foi de fato conseguir acertar os lasers em 2 pontos simultâneos, alternando em 3 bases receptoras, nas cidades de Delinguan e Urumqi, ambas no Planalto Tibetano, e a cidade de Lijiang, no extremo sudeste da China. A segunda façanha é que, pela primeira vez, cientistas conseguiram produzir o entrelaçamento de partículas a partir do espaço. O satélite Mísseis faz parte do projeto QUES, Quantum Experiments at Space Scale. Este projeto tem por objetivo criar uma rede global de comunicação quântica. O satélite Mísseis é um satélite conceitual de testes e pesquisas. Porém, segundo Jian Weipan, eles já conseguiram nesses testes uma comunicação 1 trilhão de vezes mais eficiente do que se fossem utilizados os melhores cabos de fibra ótica já criados no mundo. Mísseis é apenas o primeiro de uma frota de satélites que a China pretende lançar para criar sua rede de comunicação quântica. Uma rede de comunicação quântica não só poderia tornar as telecomunicações mais rápidas, como também muito mais seguras. Quando 2 partículas estão entrelaçadas, ao medir uma partícula, interferimos no estado da outra. O próprio ato de medir muda as características. E justamente isso acaba se tornando uma ferramenta de proteção para os dados enviados em uma rede quântica. Se um terceiro observador não autorizado tentar acessar o sinal, a transmissão será interrompida, tornando os dados ilegíveis, e também alertará sobre a presença de um hacker. Será um tipo de comunicação muito difícil de ser invadida, e com base no nosso conhecimento atual, praticamente impossível. Este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece do like. E eu quero aproveitar também para deixar um salve para Gabriel Gonçalves, motorista de Uber, que além de se interessar por assuntos de astronomia, olha só, também está divulgando o nosso canal. Aê, valeu Gabriel, muito obrigado mesmo. E eu quero aproveitar também para convidar a todos a se inscreverem no nosso canal. Toda semana tem matérias sobre astronomia e curiosidade geral, contadas de uma forma que você só encontra aqui. Então não perde mais tempo não, se inscreve aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Aí, pessoal, além de você ter visto aí o futuro da internet,
a segurança na rede. Eu gosto agora de fazer aquela famosa yoga, aquela famosa conexão que a gente faz entre ciência e espiritualidade. Vamos voltar um pouquinho com a história do entrelaçamento quântico. Ela começa com o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Prêmio Nobel e um dos pais da mecânica quântica. O que o Heisenberg disse? Se você tentar medir a velocidade de um elétron, você não consegue saber onde que ele está. Se você consegue descobrir onde que ele está, você não consegue medir a velocidade dele. Basicamente, esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Podemos fazer uma associação do princípio da incerteza de Heisenberg com a seguinte frase: é como se o elétron estivesse em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Então, em termos filosóficos, espiritualistas, podemos dizer que o princípio da incerteza de Heisenberg chega bem próximo do que a gente chama de onipresença, que nós podemos usar a palavra que você quiser aí. Ou seja, o elétron é onipresente. Tá claro? E a partir do princípio da incerteza de Heisenberg, também voltamos lá no princípio da dualidade partícula e onda, né, do nosso experimento da dupla fenda, que, na minha opinião, é uma insistência dos físicos, dos mecanicistas até, e até mesmo dos físicos quânticos, é uma insistência nessa história da dualidade, que mais recentemente um grupo de físicos vem questionando. O elétron não é ao mesmo tempo partícula e onda. O elétron é onda e só, acabando com a dualidade partícula-onda e trazendo a polaridade, que é outro conceito mais profundo. O elétron é onda, e se o elétron é onda, os átomos são onda, são o quê? São vibrações em estados diferentes de condensação. É só você comparar, por exemplo, o gelo, a água e o vapor de água. Se você agita demais, né, as moléculas do gelo, ele se torna água. Se você agita mais, fornecendo energia térmica, ele se torna vapor e desaparece e você não vê mais aquela água. Então são estados diferentes de vibração, tá? Da mesma estrutura. Então essa história de partícula e onda, quem pesquisar um pouquinho mais profundo vai descobrir que essa dualidade da matéria já caiu por terra. Não existe dualidade. Simplesmente existe o quê? Uma perspectiva daquilo que está com uma vibração muito elevada e você não percebe, você não vê com seus 5 sentidos, e aquilo que está com uma vibração muito baixa e que se materializa. E você consegue ver e, inclusive, tocar com os seus, né, com o seu tato, por exemplo. E indo um pouquinho mais além agora no nosso vídeo que você viu, a questão, né, do entrelaçamento quântico, eu acho muito interessante essa história, né? Porque se você imaginar que todas as partículas são oriundas, supostamente, segundo a física moderna, de um Big Bang, de um átomo primordial, um átomo de hidrogênio que foi se expandindo, 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 chamado Big Bang, que não é uma grande explosão, e sim uma grande expansão. Então todas as partículas do universo, elas estão entrelaçadas, elas estão conectadas desde o início, havendo um grande entrelaçamento, emaranhamento aí desde o início. Eu gosto de pensar também na questão do filho que passou 9 meses dentro da barriga da mãe. E aí ele está entrelaçado, as partículas dele estão entrelaçadas com o quê? Com a mãe, e vão permanecer, alguns místicos costumam até dizer, que você corta o cordão umbilical físico, mas não corta o cordão umbilical energético com a sua mãe. Pelo resto da vida você terá essa conexão. Inclusive, algumas mães costumam ligar para o filho naquele momento em que ele está com problema, e ela fala: e aí, eu senti que você estava com problema aí. Ou então a mãe fala assim: não faz isso não, que você vai se dar mal. E o moleque vai lá e tema, vai lá e faz, e acontece. Parece que a mãe estava prevendo o futuro, alguma coisa assim. E a gente pode associar isso com o quê? Com o entrelaçamento quântico. Uma partícula, desde que ela seja entrelaçada com a outra, o que vai acontecer? Se você mexer em uma, a outra vai reagir. Se uma sentir uma coisa, a outra vai sentir também. Tem algumas coisas curiosas, né? Como, por exemplo, a história, né, contada por aí ou não, de gêmeos univitelíneos, que um está na Europa, outro está no Brasil, e um fica gripado lá, o outro fica gripado aqui também. Não sabemos se isso é real, não sabemos se isso é verdadeiro, mas se fala por aí. Uma história que eu gosto muito também é do transplante, né? Transplante de fígado do cara que no outro dia o transplantado nunca tinha tocado piano na vida, no dia seguinte ele começa a tocar piano. E aí a família fica assustada porque não se aprende a tocar piano de um dia para o outro. E quando eles vão verificar, descobrem que o doador do fígado era pianista. Ok, pesquisa a respeito, não acredite nisso. Não acredite, por favor, tá?
E aí você começa a pensar onde é que está a consciência, né? A consciência está no fígado ou no cérebro? Vai pensando sobre isso, que é muito importante para nós. Outro dado importante sobre esse vídeo, que eu acho que merece comentário, é que os chineses conseguiram o entrelaçamento quântico instantâneo, né? A ação fantasmagórica. O Dr. Amit Goswami, na nossa primeira aula, mostrou que seres humanos conseguem fazer isso sem a necessidade de aparelhos. É aquela história. O que está em cima é como está embaixo. E aí, o que acontece? O que está se fazendo com máquinas, com celulares, com computadores, a mente humana é capaz de fazer. Eu também gosto de uma frase interessante, que é a seguinte: a mente humana é criadora de tudo isso. E nenhuma criatura pode superar o seu criador. Então, se é possível fazer esse teletransporte quântico por criação da mente, a mente também pode ser capaz de fazer isso, como a gente já viu nos experimentos divulgados na nossa primeira aula. Mais uma vez, se você não assistiu, volte na primeira aula, porque essa história do entrelaçamento quântico é muito interessante. Algumas pessoas costumam relatar que entraram em contato com alguém na rua, aí depois, né, só de entrar em contato, depois essa pessoa aparece no telefonema, aparece numa mensagem, aparece no e-mail, e existe aquele contato fantasmagórico. Você consegue ver até onde vai isso? Se a gente começar a fazer extrapolações da espiritualidade, né, para o quê? Para a ciência? Continue com a gente aqui, porque isso é muito, 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 muito importante, tá bom? Vamos passo a passo agora, continuando com a nossa ideia a respeito da mecânica quântica. No entanto, as paradoxais conclusões do experimento da fenda dupla vão além. Recentemente, graças à tecnologia, os cientistas puderam realizar uma fascinante variação do teste. Seus resultados questionam nossa percepção do próprio tempo. Essa é uma versão high-tech do experimento da fenda dupla. Elétrons são lançados em direção a uma barreira com duas fendas. Mas os cientistas podem atrasar sua decisão de observarem os elétrons até depois de passarem pelos buracos, mas antes de baterem na tela. É como se eu estivesse num campo de beisebol e uma bola fosse atirada em direção à barreira com os buracos. Mas meus olhos estão fechados, então ela atravessa e se comporta como uma onda. Mas aí, no último segundo antes de atingir a tela, eu abro os olhos e decido observá-la. Nesse momento, os elétrons, em essência, tornam-se partículas. E aparentemente sempre foram partículas desde que saíram do canhão de elétrons. Então, é como se eles voltassem no tempo antes de passarem pelos buracos e decidissem passar por um ou por outro. Não pelos dois, como fariam se estivessem se comportando como ondas. Isso é loucura. Esse é o enigma. O que nossa escolha do que experimentar fazer determina o estado anterior do elétron. De um jeito ou de outro, nós tivemos uma influência nele, o que parece viagem no tempo. Os cientistas estão apenas começando a entender o que esses mistérios microscópicos significam para a viagem no tempo e a mudança do passado em nosso dia a dia. Mas uma coisa é clara. As regras que governam esse mundo subatômico indicam um universo que é tão misterioso quanto a ficção científica. Que loucura! Mais uma vez, loucura, loucura, loucura. Esse experimento, que foi chamado aí, inclusive, né, de o sucessor da dupla fenda, ou seja, o substituto da dupla fenda, traz para a gente, no próprio título do experimento, uma questão importante, que é o quê? A escolha retardada ou a borracha quântica. Nossa, isso significa que eu posso fazer uma escolha que vai interferir no meu passado? Sim. Sim, esse experimento é de 2009. Pesquisa a respeito. Claro que nós estamos falando de partículas subatômicas, né? Mas, como nós somos feitos de átomos que são feitos de partículas subatômicas, se você entrar num estado alterado de consciência, o que vai acontecer? Você pode acessar esse mundo microscópico a partir do macro. Do mesmo jeito que você vai ficar pensando assim, eu vou dar um abraço em alguém na rua e amanhã eu vou interferir na vida dessa pessoa só pelo entrelaçamento quântico. Sim, é possível,
desde que você esteja em estado alterado de consciência e aquela pessoa também esteja conectada e aberta a essa vibração. Você consegue entender o que eu estou falando? Vamos associando as coisas, pessoal. E o experimento da borracha quântica, ele é complexo porque ele permite você inferir, especular que é possível você mudar o seu passado. Essa é a questão que mais incomoda aqui agora nesses dois experimentos que a gente colocou aqui, de 2009. Então é muito mais recente do que o experimento da dupla fenda. Continue com a gente e você vai ver quão estranho é esse mundo quântico que a gente está trabalhando aqui, trazendo a conexão, as especulações, as possibilidades de conexão com a espiritualidade. Certo? Bom, tá aí mais uma vez Dr. David Hawkins para encerrar a nossa aula de hoje. Para melhor servir o mundo, busque a iluminação e transcende as ilusões, em lugar de contribuir com elas. Mensagem final do nosso encontro de hoje, eu acho que é isso. A gente tem muito para conversar com vocês. Vou encerrar aqui agora, para a gente continuar deixando aquela duvidazinha, o que vai acontecer nos próximos capítulos. Nós vamos ter pílulas aí sobre isso, como a gente sempre tem. Aprofunde, pesquise, porque essa é a ciência da espiritualidade ou a espiritualidade da ciência nas nossas aulas, que eu estou adorando aqui com vocês, sobre biologia quântica. Até o nosso próximo encontro. E sentimento é mais importante do que o pensamento, porque o sentimento tem vibração. Ele é consequência do pensamento. E o medo pode te acontecer. Orai e vigiai. Beijo do Darley.